Prepara o vídeo, que nós vamos falar de um assunto delicadíssimo, a dor de uma mãe que perdeu um filho, aonde estava se preparando para ser útil a todo um estado. É muito provável que você, na nossa audiência, já deva ter ouvido falar dessa história triste do Rodrigo Claro, que morreu em 2016 em um treinamento do Corpo de Bombeiro. O Didio vai explicar muito melhor essa que é uma das principais matérias do nosso jornal de hoje, quarta-feira, para a gente tentar compreender como é que deve ser a dor dessa mãe, não compreender a dor dela enterrar um filho, porque não há ninguém que possa compreender a dor de uma mãe e de um pai que enterra o filho. A gente quer compreender a dor dela de ver aquela que seria a instrutora responsável pelo treinamento do filho e de outros do bombeiro receber condecorações, honrarias do Estado. A capitã que aparece aí na tela, ela recentemente recebeu uma honraria do governo do Estado. Não estou desqualificando a honraria. Vai explicar para a mãe do Rodrigo, que morreu no treinamento, que ela, que seria responsável pelo treinamento, continua recebendo honrarias do Estado. Ô Didio, abre a tua caixa de ferramentas e conta tudo para a maior audiência da faixa horária, por favor. Primeiramente, a gratidão em nome da dona Jane Claro, a qual ela mandou externar para o senhor, Pop, e para a TV Cidade Verde, que foi a primeira programação que em novembro de 2016 abriu as portas para que ela pudesse participar ao vivo e falar dessa dor que é perpétua, né? Que ela acabou perdendo seu filho durante o treinamento de salvamento aquático, era soldado bombeiro militar e durante o treinamento ele supostamente teria passado por torturas e maus tratos. Não só ele, como também outro rapaz. Ele na época passou mal, procurou o batalhão, foi numa policlínica, foi para o hospital particular e ali o AVC acabou vitimando e constatando o óbito do rapaz com o nome de Rodrigo. O Rodrigo, que aí foi notícia durante meses e meses e meses e anos, após o fato aí de acusar uma tenente, ou primeira tenente do Corpo de Bombeiros, que era responsável pelo treinamento. O excesso que ali foi praticado, ele não foi interpretado ou não foi aceito pela Justiça. Não sabemos de que forma que, através dos defensores, o Estado conseguiu reverter toda essa situação e ela acabou sendo inocentada, onde prescreveu toda a história do Rodrigo Claro, que teria o desejo, o prazer e o sonho de ser um bombeiro militar, assim como seu falecido pai, que morreu anos depois, posteriormente, também foi. O Rodrigo, ele acabou sendo notícia em vários sites, jornais, muitos falaram com a Jane, que é a mãe dele, e aí agora dia 27, no Diário Oficial do Estado, governo do Estado, ele deu aí uma medalha de mérito a Ledur, que hoje é capitã da Polícia Militar, porque prescrevendo a história dela, através de um documento maior, foram obrigados a dar todas as classificações ou graduações pendentes que teria por tempo de serviço a ela. Então ela se tornou capitã, foi nomeada, vai receber todos os seus retroativos de forma precatória e ela ainda acabou recebendo no Diário Oficial, por determinação do governo do Estado, uma medalha de honraria pelos 10 anos prestados como bombeira militar. Isso acabou impactando na família do Rodrigo Claro e da própria mãe que acompanha todo o caso, algumas contradições e alguns questionamentos que foram feitos para a mãe. Até que ela fez um contato e falou: Giovanni, você está no programa do Pop, né? Eu falei: tô. Deixa eu te falar, essa situação da medalha, eu queria falar sobre isso, eu posso falar sobre isso? Vocês me abrem esse espaço? Eu sei que o caso já foi arquivado, que diante da justiça do homem, a história foi enterrada, foi lacrada, cimentada e cravada com a bandeira do Estado para não se falar mais sobre isso, mas eu quero falar como mãe. Eu falei: lógico que a senhora fala, mãe. Isso aí. Aqui no programa do Pop nós damos oportunidades, existe um processo jurídico, perdendo ou ganhando, mas a senhora, como mãe, dentro do direito que tem, pode sim falar. Até para poder fazer questionamentos, né, Pop? Ela faz algumas reflexões, tá certo? Chamam a atenção do jornalismo, chamam a atenção das atividades que são desenvolvidas, e até eu fiquei assim, abasmado com o depoimento dela, com a provocação que ela faz com o governo do Estado, dela comparar que pessoas comuns dentro do Estado, que têm apenas a sua profissão, por mais digna que seja, pequena
ou a classe social bem baixa, ela não teria a mesma oportunidade de se eximir, de prescrever, de rejeitarem ou de não condenarem a pessoa. A pessoa paga com os rigores da lei. Enquanto outros, que é costumeiro a gente apresentar aqui no programa do Pop, e não há como a gente colocar uma máscara ou até mesmo uma cortina e querer dizer que a lei é igual para todos, que isso é uma mentira. Quando a gente tem aquele símbolo lá da lei com aquele véu que está no rosto, dizendo que ela é cega, eu acredito que aquele véu ele abaixa de vez em quando e consegue enxergar com mais agressividade certas situações que deixam famílias tristes, sem dinheiro, não tem condições, não tem conhecimento e vai ter que pagar com aquilo que está na lei. Agora, se a pessoa tem um pouco de dinheiro, um sobrenome forte, ou até mesmo ela pertence a um staff, ou até mesmo a um quadro social mais elevado, ela terá aí algumas aberturas que são as entranhas da lei, que se chama oxigenação da democracia. E isso acaba sendo utilizado de forma covarde em muitas das vezes, e não sou eu que estou falando, quem é operador de lei, quem é advogado, sabe dessas condições. O próprio Rodrigo Poço, durante aí as conversas com esse especialista na área criminalista, já nos deixou claro como que funciona o sistema para que a pessoa seja condenada ou que ela possa pagar por um crime cometido. Então, por isso, nós viemos aqui em público trazer a fala da mãe do Rodrigo Claro, dona Jane Claro, que com o coração partido ela pediu para que pudéssemos fazer uma matéria onde convidamos a senhora que é mãe, que tem a dona Jane Claro como espelho, ou até mesmo como um horizonte, uma referência de uma causa semelhante ou igual da senhora. Na tela. Play nele, senhores. A nossa equipe de reportagem volta com a história do Rodrigo Claro, que em 2016 morreu durante o treinamento de salvamento aquático, onde uma tenente do bombeiro militar acabou sendo acusado de maus tratos e tortura. O caso prescreveu e a história volta à tona após familiares tomarem conhecimento que ela foi homenageada. De acordo com as informações, o governo do estado concedeu a medalha de tempo de serviço, cobre com fita passador de bronze, à tenente do Corpo de Bombeiros, Isadora Ledur de Souza. A concessão aconteceu devido a militar ter completado 10 anos de efetivo serviço prestado à corporação. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado e no decreto oficial foi mencionado como primeira tenente. Em janeiro desse ano, o Executivo Estadual promoveu Ledur ao cargo de capitã por determinação do Tribunal de Justiça. Ela respondia pela morte do aluno Rodrigo Claro, 21 anos de idade, em 2016, quando a atuação dela foi considerada abusiva. Desde o recebimento da denúncia, no dia 27 de julho de 2017, até a publicação da sentença, no dia 17 de agosto de 2022, passaram-se mais de 4 anos, o que fez com que o caso prescrevesse e fosse arquivado. O governo do estado promoveu Isadora Ledur de Souza ao posto de capitã do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, por antiguidade. A decisão foi assinada pelo governo Mauro Mendes e publicada no Diário Oficial na segunda-feira, dia 27. A promoção foi inicialmente barrada em 2016, quando a Comissão de Promoção de Oficiais excluiu Ledur do quadro de acesso, após notícia de possíveis irregularidades durante o 16º curso de formação de soldados bombeiro militar, especificamente sobre o treinamento de salvamento aquático. Na ocasião, ela foi acusada de tortura contra o soldado Rodrigo Claro, de 21 anos de idade, que morreu após ser submetido a práticas de afogamento durante o curso. A Justiça, entretanto, desconsiderou a acusação de tortura e considerou Ledur por maus tratos. Em 2022, o processo foi arquivado após a prescrição da condenação. A decisão de Mendes segue o acordão do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que determinou sua promoção ao posto de capitã, com o pagamento de valores retroativos pelo período em que foi impedida de ser promovida. O pagamento será feito por meio de precatória, conforme o acordão do processo.
A mãe de Rodrigo Claro, a dona Jane Claro, fez o contato com a nossa equipe de reportagem, lamentando uma situação que ficou embaraçosa e que até hoje a mesma sofre com todas as informações que são referentes hoje a essa capitã. É sempre muito difícil falar sobre tudo que aconteceu com o meu filho Rodrigo Claro, né? Acho que é uma ferida que não cicatrizou e jamais irá cicatrizar. É uma dor constante, né, que não tem como ser apagada. São 8 anos, 3 meses e 10 dias desde que o meu menino foi retirado da minha convivência de maneira tão covarde e brutal. Os dias passam, mas a dor e a angústia, ela é uma constante na vida da gente, né? Acho que quem perdeu um filho, como o Pop também perdeu sua filhinha, sabe o tamanho da dor, sabe o tamanho da angústia, sabe quão grande é o sofrimento, né, da família. E é muito difícil pra gente como família, como ter um filho com a vida ceifada, arrancado dos nossos braços de maneira tão covarde, como foi o caso do Rodrigo. É um menino saudável, cheio de vida, sem nenhum problema de saúde, que foi entregue aos cuidados do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, gozando de plena saúde, para participar de um curso onde ele sonhava salvar vidas. E infelizmente, por uma incompetente, teve a vida ceifada. Hoje a gente vê com tanta tristeza, com tanta decepção, a justiça ser tão falha e tão covarde como ela é. Você vê uma pessoa que tirou sim a vida de um jovem com suas atitudes, e isso não sou eu, mãe, quem estou falando, isso é todas as testemunhas que foram dar seus depoimentos, falaram tudo o que aconteceu. E você vê uma pessoa, depois dos anos passando, um processo sendo engavetado pelo tempo que passou, pela falta de competência daqueles que deveriam fazer a justiça ser ágil, não faz. Então, assim, é muito triste, é muito decepcionante ver a pessoa cometer um crime e receber uma medalha pelos 10 anos de serviço prestado. Parabéns ao senhor governador pela atitude, parabéns à Justiça de Mato Grosso pelo tapa na cara da sociedade que vocês deram, fazendo o processo prescrever na gaveta. Parabéns à Justiça de Mato Grosso, que eu não sei por quem ela é mandada, por promover alguém que comete um crime tão covarde. A instituição Corpo de Bombeiros perdeu muita sua credibilidade diante de tudo que aconteceu. O governador falou esses dias a respeito de tolerância zero para crimes, para quem comete crime no estado de Mato Grosso. Até através de um comentário perguntei para ele se essa tolerância zero não deveria começar em casa, parar de tolerar crimes como esse que aconteceu com o meu filho, como aconteceu com o Maurício, como aconteceu com o Abinoão, tantos outros casos que a gente tem de covardia nos treinamentos. Não acontece nada. A situação da Ledura é só mais um caso que mostra para todos que o crime compensa. Em que país estamos vivendo? Estamos nas mãos de quem? A quem vamos clamar por justiça se aqueles que têm o poder na mão para fazer justiça não o faz?
Será que é a lei do quem pode mais e quem pode menos? A influência? Temos mais um caso de absolvição da Ledur, que foi o caso do Maurício, que ela foi absolvida também pelo crime de maus tratos ao qual ela estava respondendo, sendo acusada. Tem mais um caso agora que está aí, um processo correndo, não contra ela, mas contra outro bombeiro. Qual que vai ser o fim? Será que vai ser mais um? Só mais um caso? Só mais um número? É só mais uma família que chora, que sofre a falta de um filho? Se fosse ao contrário? E se fosse ao contrário? Será que o processo teria prescrito? Com certeza não, né? Com certeza não teria sido prescrito, porque essa mãe que está aqui, ela não tem dinheiro para comprar processo. Ela não tem dinheiro para pagar advogado caro. Se fosse ao contrário, com certeza meu filho estaria preso. Teria acontecido justiça. Até quando a gente vai assistir? Até quando? Quem vai ser a próxima vítima? Ah, tem a lei agora da filmagem, das câmeras que vai ser colocada nos cursos. Quem vai fiscalizar? Quem vai estar lá para ver? Não demora, vai acontecer outros casos. Infelizmente, vai acontecer outros casos. Com imagem de Heron Viegas, apoio técnico de JD, Giovanni Júnior. Aconteceu. Tá na tela. Dona Jane, desde 2016, a gente acompanha o vosso sofrimento. E que Deus continue fortalecendo esse coração da senhora. Eu não consigo imaginar a vossa dor. A dor que eu conheço, e a senhora lembrou, é a dor de um pai, que um ano após a senhora enterrar o vosso filho, eu enterrei a minha filha. A dor que eu conheço é a dor de um pai, que enterrou a filha caçula aos 13 anos de idade. E parece que foi ontem. A dor que a senhora narra, a dor de uma mãe que enterra um filho, eu não conheço. Mas a gente não precisa conhecer uma dor para saber que ela dói muito, muito. E deve ser desesperador aquela que teria sido a maior responsável pela morte do vosso filho no treinamento, ser promovida, receber honrarias. Eu vi aqui na matéria que a senhora colocou um comentário numa postagem que falava do governador Mauro Mendes e da tolerância zero. Eu vou ler o que a senhora escreveu aqui. Deus deve ter fortalecido a senhora, porque não é fácil a gente reviver em algumas lembranças armazenadas em nosso coração, né? Aquele que vai nos visitar no dia mais triste da nossa vida, ele vai de forma verdadeira, ele está triste. Mas no dia seguinte a vida dele volta ao normal. A nossa não, né? A nossa não. Deixa pausado e aí vai subindo conforme eu vou fazendo a leitura, tá? Ela está dando um recado ao governador Mauro Mendes. O senhor deveria ter tolerância zero também para servidores do Estado que cometem crimes contra a vida. Igualmente a que a tenente Ledur, do Corpo de Bombeiro, cometeu, tirando a vida do meu filho, Rodrigo Claro. E o senhor ainda a premiou pelo feito. A promoveu ao cargo de capitã do Corpo de Bombeiro, pagando a ela todo o retroativo pelos anos que passou, respondendo ao processo.
O senhor, governador Mauro Mendes, provou a todos nós que o crime tem recompensa sim. E o senhor assinou a recompensa a uma criminosa. Hoje, ela está livre para seguir cometendo os crimes dentro da instituição com o aval da Justiça de Mato Grosso e do governador de Mato Grosso. Falar em tolerância zero, a correção deveria começar dentro de casa. Governador, se o senhor entender que tem alguma resposta para essa mãe que enterrou um filho que estava participando de um treinamento, o jornal está à disposição do senhor e da Secretaria de Comunicação, se assim entender. Senão a vida segue, né, governador? Normal, para quem não conhece a dor de enterrar um filho. E que o senhor e que ninguém nesse mundo conheça a pior das dores.